Eu não sei vocês, mas desde o início desta liturgia, com a bênção do fogo novo, algo diferente começa a invadir a minha alma. E quando nós aqui começamos a escutar a liturgia da palavra, que hoje é composta por 9 leituras, acompanhada dos salmos e o evangelho, a cada leitura proclamada e salmo cantado, não sei vocês, mas eu sinto Deus tão perto de nós, como Deus se revela e se aproxima de nós por meio da sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, a igreja, que é mãe e mestra, instituiu esta solenidade, esta vigília maior, justamente para expressar e nos convidar a mergulharmos no mistério da nossa salvação. Nesse momento, nesse exato momento, nós estamos mergulhando no mistério da nossa salvação. E ao mergulhar no mistério da nossa salvação, nós mergulhamos movidos pela certeza de que o olhar de Deus nos acompanha o tempo todo, desde o início, quando tudo começou por meio da palavra. Deus cria, faça-se. E assim então, lá no livro do Gênesis, nós escutamos que Deus criou tudo, e tudo era muito belo, tudo era muito bom. Deus criou tudo muito bom. Ali está a perfeição de Deus, ali está a beleza de Deus. E caríssimos irmãos e irmãs, nós escutamos também que Deus se agrada da fidelidade do seu filho Abraão. Ele pede a Abraão o seu filho em sacrifício. Abraão não pensa duas vezes. O filho da promessa, Isaque, o único filho que ele tinha, quando Deus disse: eu quero, Abraão disse: és teu, Senhor. E foi então para o monte. Hoje, após a providência de Deus, chama-se o monte da providência, o Deus providenciará. E ali, caríssimos irmãos e irmãs, Deus faz uma aliança com Abraão, diz: olha, agora eu vi a tua fidelidade, a tua confiança, não me negastes o seu único filho, por isso a sua nação, a sua geração será eterna. Deus faz a primeira aliança, uma aliança com Abraão por causa da sua fé. E segue, caríssimos irmãos e irmãs, o olhar de Deus sobre a humanidade. Encontra-se uma porção do povo de Deus escravizada, sofrendo a escravidão no Egito, mas era um povo que na escravidão, no sofrimento, lembrava de Deus. E Deus então escuta o seu clamor e prepara o povo. É uma liturgia, a terceira leitura que nós ouvimos, o Êxodo, é uma liturgia, tudo acontece como Deus quis. Deus diz: prepara-te para partir, faça uma refeição única, pegue um cordeiro são, sem nenhum defeito, e alimenta a sua família, cinge os seus rins e põe em marcha. O povo ouviu e obedeceu. Volta de novo aqui a palavra obediência, obedecer a Deus. O povo obedeceu a Deus. E o que foi que aconteceu com esse povo? O povo viu a mão poderosa de Deus agir o tempo todo.
quando o faraó viu que o povo estava indo embora, pegou a sua cavalaria e os seus soldados, colocou-se a perseguir o povo de Israel. Mas ali, caríssimos irmãos e irmãs, por meio do homem escolhido, Deus disse: Moisés, erga as suas mãos, e o mar vai se abrir. Moisés então estende as suas mãos e o povo passa a pé enxuto. Mas o povo começa a avistar a perseguição, e mais uma vez Deus disse: Moisés, levanta a sua mão, e o mar vai encobrir aqueles que vos perseguem. E ali, caríssimos irmãos, não sei se vocês ouviram, mas o texto dizia: a mão poderosa de Deus estava com eles. E mais do que isso, porque quando eles começaram a andar no deserto, durante o dia que o sol era escaldante, Deus mandava uma coluna de nuvem para aliviar o sofrimento do sol, para eles andarem na sombra. À noite, na escuridão do deserto, Deus mandava o luzeiro para iluminar os pés e os passos do povo de Israel. Por isso, a mão poderosa de Deus agia constantemente na vida do povo, enquanto o povo era fiel e obedecia a Deus. Para nós, caríssimos irmãos e irmãs, é um grande ensinamento. Escutar e obedecer a Deus favorece com que nós veremos sempre a mão de Deus agir. Se nós escutar e obedecer a Deus, Deus agirá sobre nós. Mas o mundo lá fora já não escuta mais a voz de Deus. O mundo não escuta mais o clamor do Senhor. E por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, perece. Por isso perece, porque a outra leitura, a próxima leitura, a quarta leitura, vai nos revelar a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Ele diz: a minha misericórdia não vos afastará. É Deus falando para nós que a sua misericórdia não se afastará de nós nenhum momento da nossa vida. Revela então, caríssimos irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus cuida do seu povo. Deus protege o seu povo. Deus caminha com o seu povo e desperta-nos também para a sabedoria. Onde nós devemos buscar, onde devemos, caríssimos irmãos e irmãs, nos encher da graça por meio da sabedoria divina. É na sabedoria de Deus, que nós, nesse mundo, discernimos entre o bem e o mal, e devemos fazer a escolha do bem. As pessoas estão perdendo essa sabedoria, porque não pedem, não buscam, não vão para a presença do Senhor. E o Senhor diz perfeitamente, claramente, que é a sua sabedoria que nos põe sempre no caminho certo. Buscar a sabedoria de Deus, a misericórdia e a sabedoria. Deus nos dá a sua sabedoria para poder viver bem nesse mundo, desarmando as armadilhas do inimigo, pois foi assim com Jesus, quando foi tentado no deserto. Por meio da sabedoria, conhecendo a palavra de Deus, ele sempre destruía as armadilhas do diabo quando queria destruí-lo, o seu plano de salvação, porque o Senhor conhecia a Deus, bebia desta sabedoria e vivia a partir dela. Mas, amados irmãos e irmãs, vimos também a bondade de Deus. Deus é bondoso. Vós que estáis com sede e com fome, vinde a mim, que vos darei de comer e de beber. Deus não deixa os seus filhos perecer. Deus não deixa os seus filhos passar fome nem sede. Ele está sempre pronto a nos alimentar e nos sustentar.
a fome, a sede que o povo passa, que as pessoas passam, não é querer de Deus. Deus tem e dar alimento para todos, mas o egoísmo e a ganância humana vem destruindo o projeto de Deus em meio à humanidade. Mas Ele convida, chama-nos a caminhar com Ele, e se fizermos uma experiência verdadeira do amor de Deus, entre nós ninguém passará fome, ninguém sentirá sede, porque nós alimentaremos uns aos outros todos os dias, caríssimos irmãos e irmãs. E esse alimento aqui não é só o pão, o arroz, o feijão e a água, mas o alimento que Deus nos dá é um alimento que sustenta a nossa alma, que sustenta a nossa espiritualidade, que nos dá vida e vida em abundância. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se você tem fome e sede, busque a Deus, vá para perto dEle, recorra à presença do Senhor, porque não haverá fome, não haverá sede, porque Deus diz: vós que estáis com fome e com sede, vinde a mim, e comeis sem nenhuma paga. O reino de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, é um reino que tem pão com fartura. Permitam-me lembrar aqui, quando Jesus estava em um lugar distante das cidades, com os seus discípulos, e aquela grande multidão veio estar com Jesus, porque queria ver e ouvir Jesus. Um dos seus discípulos, André, se aproximou do Senhor: despeça essa multidão, porque nós não temos pão para dar de comer. Jesus diz: dai vós mesmo de comer. Não vamos dispersar ninguém, dai vós mesmo de comer. E naquele momento Jesus então começa a organizar o povo, e André disse: olha, nós temos aqui uma criança que tem essa quantidade de pães e de peixe. E Jesus então, a partir daquele pouco que ali tinha, multiplica e alimenta todos aqueles que ali estão, porque Jesus entre nós é a presença de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, quem tem fome e sede de justiça, quem tem fome e sede de se buscar a face de Deus, será saciado, porque Ele nos garante na sua palavra. Por isso nós vimos então a bondade de Deus. Deus é bondoso. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, ainda vimos nesta liturgia da vigília pascal, que o povo, apesar de conhecer, experimentar a misericórdia, a bondade de Deus e ver a mão poderosa de Deus agir, eles por um momento abandonaram a lei de Deus. Por um momento eles esqueceram de Deus. Aqui estamos já na última leitura, na sétima leitura, quando Deus disse: eu imprimirei a minha lei nos vossos corações, arrancarei dos vossos peitos esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ou seja, Deus exige para Ele de novo o nosso amor, que muitas vezes perdemos por causa das coisas desse mundo. Esse é o pedido que nós devemos fazer hoje: Senhor, arranca do meu peito esse coração de pedra e dai-me um coração capaz de te amar. Ontem, na celebração da paixão, nós podemos ver, experimentar esse amor de Cristo para conosco. É Ele que morre na cruz, sofre o flagelo, e é Deus que sempre toma a iniciativa de nos amar por primeiro. E o seu amor, caríssimos irmãos e irmãs, é em alto grau. O amor de Deus por nós é em alto nível. O amor de Deus está no seu Filho pregado na cruz, que morre e derrama todo o seu sangue por nós. Vimos com os nossos olhos, contemplamos e escutamos com os nossos ouvidos, nos relatos das Sagradas Escrituras, o quanto Deus nos ama. Por isso hoje,
O Senhor está dizendo para nós: eu vou arrancar do seu peito esse coração insensível, esse coração endurecido, para que você volte de novo a me amar. Eu preciso do seu amor. Mas não é que Deus tem uma necessidade do nosso amor. Nós que necessitamos amar a Deus, porque só pelo amor que nós nos tornamos obedientes ao Senhor. Mais uma vez, a palavra obediente nesta homilia. Só quando amamos, caríssimos irmãos e irmãs, é que nós nos tornamos obedientes. E por fim, nós escutamos já na carta de São Paulo aos Romanos, quando ele apresenta para os romanos e apresenta para nós hoje a causa de tudo isso que nós estamos celebrando: o Cristo Jesus, que morre na cruz e ressuscita. E assim também ele nos diz: todo aquele que morre com Cristo ressuscita com ele para a vida. Ressuscitaremos para a vida. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, lembremos-nos hoje do nosso batismo. Eu sei que muitos de nós fomos batizados enquanto criança, não tínhamos consciência da graça do sacramento batismal, mas a igreja nos diz, eu acho que todo mundo agora já tem consciência, quando nós somos mergulhados em Cristo por meio do batismo, nós ressuscitamos com Ele, nos tornamos uma nova pessoa. E aqui a gente lembra de Jesus quando cai e olha para Maria e diz: veja, eu faço nova todas as coisas. E de fato, caríssimos irmãos e irmãs, no batismo nós somos renovados em Cristo. E pelo batismo então nós somos convidados a dar um bom testemunho de cristão no mundo, sendo outros cristos nesse mundo. Por isso, nesta liturgia, daqui a pouquinho, vamos renovar as promessas do nosso batismo. Que você possa, com toda a fé, com toda a confiança, escutar o que o padre vai ler e rezar, e você possa responder com toda a convicção, para que você renove hoje as promessas do seu batismo, e ao renovar essas promessas, você se torne verdadeiramente cristão, que anuncia o Cristo ressuscitado com a vida. Porque a partir desse momento, nós somos convidados, por estarmos ressuscitados em Cristo, pelo batismo, a revelar o rosto do ressuscitado no mundo. A partir de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, o mundo dilacerado pelo ódio, pela violência, pelo sofrimento, pelas guerras, precisa encontrar em nós sinais do ressuscitado. Por isso, nenhum de nós que aqui estamos, e todos aqueles cristãos espalhados pelo mundo que celebram essa liturgia pascal, deve a partir de hoje semear o ódio, semear o rancor, a vingança, a mentira ou qualquer outro sentimento que não venha de Deus. A partir desta liturgia pascal, nós, em comunhão com Cristo, vamos revelar o seu amor misericordioso, vamos revelar a alegria que invadiu o nosso coração quando nós cantávamos o Glória. E não sei se vocês acompanharam os sinais. A nossa igreja é maravilhosa, minha gente, como é bela. Os sinais vão dizendo o que nós estamos vivendo. Os santos estavam velados. Há quanto tempo a gente não via o rosto do Senhor Deus Menino tão bonito? Há quanto tempo a gente não via a face e o rosto de Nossa Senhora, Santa Dulce dos Pobres, Nossa Senhora do Carmo, o Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, porque estavam velados, porque durante a quaresma nós não via essa expressão de alegria, nós éramos convidados a entrar no mistério da paixão, mas agora não, caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a entrar no mistério da ressurreição. Por isso a alegria que invade o coração dos santos deve invadir também os nossos corações. Por isso a tristeza que existe no mundo deve se dissipar pela alegria daqueles que vivem a experiência do ressuscitado. Não existe mais luto sobre a terra,
não existe mais tristeza sobre a terra. O que existe é a alegria e a esperança da vida eterna. Por isso hoje nós somos o povo da nova aliança, que marchamos com Cristo ressuscitado, que vem ao nosso encontro e nos convida a caminhar com Ele. O Deus nunca nos abandonará. Mesmo quando Jesus ascender ao céu, enviará sobre a sua igreja o teu Santo Espírito, para que sejamos sempre assistidos pela presença de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós somos a igreja do nosso Senhor, nós somos a igreja de Cristo, porque Ele nos acompanha, nos assiste, nos alimenta e faz com que nós possamos caminhar sempre em comunhão com Ele. Por isso eu peço a vocês hoje, tire a tristeza do rosto de vocês. A partir de amanhã ou ainda hoje, quando chegarem em casa, as pessoas devem ver um brilho diferente na nossa face, um brilho diferente nos nossos olhos, um sorriso diferente em nossos lábios. Por que você está assim? Porque agora eu sei, eu estou ressuscitado com o Senhor, eu vivo com Cristo ressuscitado. Ele venceu a morte por mim, Ele venceu a dor e o sofrimento por mim, como dizia a profecia de Isaías. As feridas de Jesus, as feridas do Senhor, as dores, aquelas feridas e dores deveriam ser nossas, mas Ele absorveu para Ele, para nos tirar essas dores. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu não entendo porque alguns cristãos andam tristes e murmurando. Eu não entendo não, sinceramente. Encontrar desafio na vida nós encontramos, mas viver o tempo todo amargo, viver o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, é uma pessoa que ainda não fez a experiência do ressuscitado. Por isso, a partir de hoje, renuncia tudo isso na sua vida e comece a viver verdadeiramente como Cristo nos convida hoje. Nós somos renovados no Senhor, pois Ele diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Vamos repetir juntos? Eis que eu faço nova todas as coisas. Por isso, amados irmãos e irmãs, tomemos posse dessa graça e vivamos então com muita alegria, e que o Cristo ressuscitado seja realmente anunciado através da nossa vida. Busquemos então viver e trilhar um caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.